Olá a todos, eu me chamo Ana Beatriz e eu estou aqui com a minha colega Bárbara para apresentar na 13ª semana de nanotecnologia o seguinte trabalho: o uso de nanopartículas na indústria de petróleo. Somos alunas concluintes do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Fluminense e esse trabalho foi elaborado de forma conjunta por mim e pela Bárbara, com orientação do professor doutor Victor Ruiz. Dando continuidade à nossa apresentação, faremos uma breve contextualização do nosso tema. A nanotecnologia foi um termo que começou a ser muito difundido em meados da década de 60 e 70, justamente com o intuito de promover a produção de nanomateriais. Na figura aqui apresentada, podemos visualizar e comparar as nanoestruturas com outras substâncias e materiais. O que é importante, então, destacar a respeito das nanoestruturas, que é justamente a partir da manipulação das nanoestruturas que são produzidas as nanopartículas, os nanofluidos e nanosensores, para posteriormente empregá-los em diferentes setores da indústria petrolífera. Com relação à motivação do nosso trabalho, ela está diretamente relacionada ao cenário global da indústria de petróleo, onde temos a presença de um crescente número de campos maduros, com necessidade de estímulo à produção, e também diante da crescente demanda por energia. E frente a isso, surge o debate entre as soluções convencionais e o emprego da nanotecnologia. Será que ela realmente apresenta bons resultados? Por que utilizá-la? E como resposta imediata, a maioria de seus benefícios está atrelada ao seu tamanho, que permite uma interação melhor com o meio que está inserido, e também pela sua alta aplicabilidade na indústria petrolífera, tanto no upstream como no downstream. Aqui temos os objetivos principais e a metodologia utilizada neste trabalho. Inicialmente, temos como objetivo apresentar as suas aplicações na indústria de petróleo, com ênfase no tratamento de fluidos produzidos na fase de produção e como método de recuperação avançado de petróleo. E, por fim, de avaliar justamente o uso da nanotecnologia a partir do emprego de nanofluidos em campos de produção. Com relação à metodologia, como o nosso trabalho é uma revisão de literatura, utilizamos algumas plataformas de pesquisa, sendo as principais o Ampetro e a CAPES, e foram utilizados os escritores dispostos no slide, todos majoritariamente em inglês, por conta da falta de artigos, teses sobre o nosso tema em português. Fica claro, então, que ainda é uma tecnologia pouco estudada e utilizada na indústria petrolífera brasileira. Para exemplificar as utilizações das nanopartículas na indústria, iremos expor como elas funcionam na fase de produção e no método de recuperação avançado. Na fase de produção, as nanopartículas magnéticas podem ser utilizadas para tratar fluido produzido, removendo produtos químicos indesejáveis como polímeros da água produzida. O método funciona através das MNPs que são atraídas pelas moléculas dos polímeros. Assim, quando o campo magnético é aplicado à mistura, estas se separam da fase aquosa da solução. Além disso, por meio do ajuste do pH da solução, os polímeros podem se dissolver das MNPs, que podem ser reutilizadas. No método de recuperação avançado, há a utilização das nanopartículas de sílica para alterar a molhabilidade da rocha. As nanopartículas, quando diluídas em uma solução aquosa, apresentam arranjos estruturais em uma fase descontínua. As partículas que estão presentes nessa região de contato trifásico formam uma estrutura em forma de cunha entre a fase descontínua e o substrato, fazendo com que haja uma dispersão da força e, com isso, altera-se a molhabilidade da rocha. Além disso, há as emulsões estabilizadas com nanopartículas que podem suportar as condições de alta temperatura e salinidade do reservatório por longos períodos, superando assim algumas limitações de emulsões estabilizadas por apenas surfactantes. Para demonstrar que o uso das nanopartículas é eficiente com o método de recuperação avançado, iremos apresentar 3 campos colombianos que pertencem à empresa Ecopetrol. Os 3 têm as seguintes características em comum: a deposição do asfalteno, a utilização de tratamentos secundários e a injeção do nanofluido apenas uma única vez. O campo de Castilha é um campo de óleo pesado e obteve-se os seguintes resultados após a injeção: aumento da taxa de produção total, diminuição de taxa de dano por efeito de película, diminuição do BSW, diminuição da viscosidade do óleo após 100 dias, concentração residual de nanopartícula insignificante após 200 dias. O campo de xiximene é um campo de óleo extrapesado. Após a injeção, se atingiu os seguintes resultados: aumento da taxa de produção, redução da taxa de dano por efeito de película, redução de viscosidade abrupta nos primeiros 9 dias, concentração residual de nanopartícula insignificante logo nos primeiros dias. Já no campo de Cupiaguaçu, que tem baixa permeabilidade e baixa porosidade, foi observado após a injeção o aumento na produção de óleo e redução do fator de película. Com isso, chegamos às seguintes conclusões. A utilização da nanotecnologia em campos de produção se mostraram promissoras. No campo de Castilho e Xiximene, foi observado que o investimento feito nesse campo foi recuperado em 3 meses. Não foram encontradas discussões a respeito de custos ou impactos ambientais. Aqui estão nossas diferenças.
Muito obrigada.